Então, dizia eu, foi um desafio trazer esta reflexão da disconnection, da digital disconnection, para o cruzamento com as literacias, mas foi, espero eu, que seja também uma espécie de provocação e que vos leve a pensar, para quem trabalha na área das literacias, ou que, para quem está mais interessado nas utilizações dos meios de comunicação, que também vejam aqui, se calhar, uma perspectiva um pouco mais abrangente, ou, enfim, de uma forma mais compreensiva. Esta ideia de nós nos desligarmos dos meios digitais, sobretudo, ou de formas de comunicação, como vamos ver, tem surgido muito de várias formas, nas conversas das pessoas, ou aqui, como eu vos trago, também em programas da cultura popular, séries, por exemplo, Could You Leave Social Media? Look, if you can't abandon it altogether, take a break. Tira um tempo das redes sociais, então, especialmente os social media, as redes sociais estão colocados aqui como aqueles dos quais nós precisamos de nos afastar. Pressupõe que estamos ligados, que estamos bastante ou até demasiado, e como é que fazemos esse distanciamento? Também trago um objeto, há também objetos que nos ajudam a desligar, da mesma forma que há uma série de acessórios, desculpem, que se oferecem, que estão no mercado para lidarmos com estes objetos de comunicação. Por exemplo, todas as fitas que vocês encontrem para que o telefone esteja no corpo, sempre a postos, não é? E sempre muito perto, para nós respondermos rapidamente, que é um objeto que nós queremos ter por perto, se queremos estar disponíveis. Portanto, há também aqui vários aspectos do objeto, do dispositivo em si, e na relação material com o corpo que nós temos. Neste caso também eu vejo mais como é que nos oferecem essa possibilidade de o afastarmos e de o colocarmos de parte, por exemplo, para um jantar entre amigos. Não é? A ideia de que num espaço de socialização presencial estes dispositivos deverão estar de parte. Toda a questão das normas, que eu já vou voltar. Aparecem também muitos objetos que mostram que este é um tema cultural, digamos assim, algo de que se fala, e são temas que aparecem depois em produtos, não é? Em produtos no mercado. Um póster que diz no Wi-Fi, como uma espécie de ironia, ou aqueles que eu analisei, que já vos vou contar como produtos de cosmética que mostram este tema da desconexão ou da reconexão, porque se pressupõe sempre, ou se pressupõe bastante, que o modo por defeito é o de estarmos ligados à comunicação, sobretudo à comunicação digital, e que a desconexão pressupõe depois o regresso, não é? Portanto, desconectar já pressupõe a reconexão, voltar a ligar-se. E há também produtos ou serviços, aliás, no mercado, como programas de detox digital. Neste caso, em Portugal, foram um pouco afetados pelo contexto da pandemia, porque também recebiam bastante visitantes do estrangeiro, portanto, aliar um pouco o turismo, que já aconteceria pelas características do nosso país, com todo um discurso que também aparece nesta série à direita, de transformação, enfim, de desintoxicação, como se deixássemos para trás aquilo que são os meios de comunicação como sendo algo que faz mal, mas que requerem, no fundo, aqui um esforço, um investimento de tempo, de dinheiro, de esforço para que a pessoa se reconstrua face a esta questão. As minhas publicações sobre o tema, como a professora Inês falou, estão aí, mas eu tenho olhado muito um pouco para as tensões que existem entre estar ligado, desligar, voltar a ligar, e muitas vezes isso acontecer dentro dos próprios espaços digitais. O meu primeiro estudo foi sobre como é que as pessoas, utilizadores, falam sobre desligarem-se dos meios digitais no Instagram, que é uma plataforma tida como das mais aditivas, mais viciantes, não é? Para os seus utilizadores, que agarra e que leva a que, por vezes, as pessoas
ou muitas vezes as pessoas naveguem durante mais tempo do que aquilo que quereriam, cada vez mais. Ou, por exemplo, à direita um estudo sobre como é que influencers, influenciadores que vivem das redes sociais e nas redes sociais, que dependem dessa visibilidade, praticam e falam sobre fazer digital detox, também muitas vezes nas suas redes, mas também nos meios de comunicação. Aqui aparece o objeto que há pouco vos falei, também a análise que fiz sobre, entre outras coisas, com os meus colegas, sobre estes objetos de cosmética, pensando como é que este tema aparece, no fundo, na nossa cultura, o que é que isto significa. Muitas vezes, eu, por exemplo, tomei conhecimento desta paleta de vernizes à volta chamada Reconnect, por uma pessoa que o partilhou no Instagram. Portanto, porque sentiu aquele apelo e a ironia de mostrar dentro do Instagram uma coisa que a convidava a desligar e a situar um pouco a cultura digital mais em relação à vida em geral. E o estudo à direita sobre os dispositivos e as funcionalidades de controle de tempo e de well-being ou wellness, que trabalhei com a professora Inês Amaral e o nosso colega Artur Alves, que também irei acabar por incluir aqui na apresentação mais à frente. Vou também dar-vos um pouco do estudo, de um dos estudos do projeto Disconnect, que temos no SICANT desde o ano passado e que se conclui este ano, já está na reta final, e que procurou levar a cabo estudos qualitativos sobre como é que as pessoas se ligam, aliás, como é que se relacionam com os meios de comunicação e veem esta questão de estar ligados e de se desligar em relação aos seus contextos e situações de vida. E fizemos aqui 3 estudos, um sobre de jovens, que é aquele que vou aqui retratar hoje, um sobre locais turísticos que ou de detox digital ou em zonas sem rede de telemóvel ou sem internet, e um terceiro sobre as experiências dos peregrinos, de pessoas que vão, por exemplo, a Fátima ou a Santiago de Compostela, como é que equacionam essa experiência e essa mobilidade com a utilização dos meios de comunicação no momento em que, por exemplo, dizem que vão nessa viagem para se desligar do mundo e se reconectarem com outras coisas, não é? Uma experiência mais espiritual e para alguns propriamente religiosa. Então, este seria o plano que eu propunha, falar primeiro sobre a disconnection, o campo, falar-nos também deste estudo sobre os jovens, para pontuar algumas questões que depois gostaria de pegar mais à frente, depois fazer o tal momento de questões, de troca de impressões, e depois falar sobre as literacias que são mais diretamente convocadas por esta ideia de desligar, e chegar ao fim com a tal provocação, a tal visão que eu coloco para uma perspectiva mais abrangente, mais contextualizada da literacia ou das literacias. A disconnection, a desconexão, tem sido um tema que eu tenho trabalhado nos últimos 5, 6 anos, e que tem crescido imenso, que tem sido uma área muito, com muitos contributos, com muitas publicações. É difícil de manter tudo em dia, digamos assim, porque tem tido bastante atenção, vinda de vários campos, desde a comunicação, numa perspectiva ou mais dos estudos dos mídia, ou até mais das humanidades, filosofia, as media arts, mas também de outras áreas, de estudos sobre tecnologia, como é que as pessoas se relacionam com estas tecnologias de comunicação, sociologia, e o que tem sido também interessante, por exemplo, na questão no estudo sobre os locais turísticos de que vos falei, também a perspectiva da geografia e do turismo. Para mim foi uma área, digamos, mais recente que eu trouxe para o meu trabalho, para estudar estes objetos de comunicação. Pois, se alguém tiver interesse sobre esses estudos, posso falar mais no debate. Então, como é que se define, como é que se entende esta ideia de disconnection? Refere-se a formas de não uso
voluntário e intencional, não significa alguém que nunca usou, não é? Mas é precisamente um Estado que está a negar, está a contradizer uma ligação que já existiu, seja rejeitando, evitando, abandonando, suspendendo, refriando o uso. Portanto, refere-se sempre, também não é um sim ou não, está ligado ou está desligado, porque pode estar desligado de um dispositivo, mas não de outro, de alguns serviços, mas não de outros. Portanto, é bastante dinâmico, é fluido, a pessoa pode decidir fazer um tipo de utilização restritiva num momento e em algumas circunstâncias e não outras, ou por vezes tem também por detrás motivações que são contraditórias, quer dizer, eu faço isso para me preservar, mas sei que estou a perder também os benefícios que os meios digitais me trazem. E sobretudo podemos pensar, e eu vou falar um pouco nisso, de como a pandemia colocou muito os meios digitais como uma necessidade, não era a forma necessária de comunicação, portanto, com o que isso acarretava depois da falta do presencial, mas, portanto, esta ideia de que não podemos estar completamente fora dessa digitalização e dessa comunicação digital, mas que a vemos muitas vezes como tendo aspectos negativos. Eu sou utilizadora de Instagram, mas sinto também que me pesa, que me faz estar mais tempo do que eu quereria, como falei há pouco, etc. Tem uma cultura que não é totalmente a com que me identifico, etc. Portanto, há essa ambivalência muitas vezes na utilização como no desligar. Portanto, eu estou bastante interessada nesta ideia de interrupção, como eu dizia, as pessoas não usarem, mas provavelmente voltarem a usar. É um não muito temporário, reversível, uma conta numa rede social, mas a rede social permite-me voltar. Aliás, o Facebook fazia uma espécie de chantagem com veja o que está a perder, os seus amigos estão a fazer isto, isto e aquilo. Portanto, é reversível até porque as plataformas, por vezes, o incentivam. E que diz muito respeito às situações de vida, às condições de vida específicas dos indivíduos. É um processo situado, não é? Temos que perceber em que condições, por exemplo, as pessoas se inserem, têm de estar disponíveis porque são responsáveis por alguém, são cuidadoras de alguém, por exemplo, ou uma figura mais romântica e mais masculina também, como nós descobrimos, é alguém mais desligado, mais isolado, que pode exatamente escolher desligar-se de tudo e não tem qualquer... não precisa de ter essa preocupação. Então, o que eu vos vou começar por falar são de algumas estratégias que estão documentadas, que estão pensadas, estudadas, de desligar em relação, sobretudo, aos momentos de interação, de comunicação. Nós podemos pensar, por exemplo, como é que se gera o e-mail, as comunicações por e-mail, etc. Eu aqui, se calhar, vou mais referir-me às questões da comunicação e pensando, a partir destes estudos, como é que as pessoas gerem, por exemplo, os contactos por meios móveis e sobretudo, as comunicações pessoais, ok? Então, um estudo australiano mostra, por exemplo, estas estratégias, podem ser formas também de quase um manual do que é que se pode fazer para gerir as relações, mas numa perspectiva também bastante, tem aqui algumas questões de escolha, mas também técnicas. Então, no dispositivo, silenciar notificações, se calhar podíamos fazer, não consigo ver aqui a sala, mas podíamos fazer com reações, se calhar irem levantando as mãos ou irem contando quantas já fizeram destas e depois no final. O que é que acham melhor, Ana Marta, Inês? A soma de pontos, um ponto para cada uma destas linhas, pode ser? Sim, por exemplo. Pronto, então vão pensando o que é que já fizeram disto, ou mais habitualmente fazem. Silenciar notificações, não utilizar a app no telemóvel de um determinado serviço, colocar no modo silêncio
ou no Do Not Disturb, que não é a mesma coisa. Esta autora fala também no jamming, que é já cortar o sinal, que seria o desligar o telemóvel, por exemplo, ou o modo avião, usar o modo avião para ficar sem rede móvel. Do dispositivo em si, deixá-lo numa divisão distinta para evitar, com esta ideia de evitar o contacto, ok? Evitar a utilização. Virar o ecrã para baixo, por exemplo, estamos a trabalhar ou estudar, ou estamos a tomar café com alguém, e fazer isto explicitamente para não nos deixarmos levar para ir ver o telemóvel em vez de fazer o que estávamos a fazer. Colocá-lo em sítios pouco acessíveis, por exemplo, deixá-lo na mochila ou deixá-lo numa prateleira alta. Aqui já uma modulação, restringir um pouco, bloquear alguns contactos ou alguns canais, ou abandonar ou deixar grupos ou canais. Por exemplo, aqui pode-se aplicar deixar um grupo de WhatsApp ou um grupo de Messenger, uma conversação. E por último, já não é tanto em termos técnicos, mas é mais na decisão. Por exemplo, desacelerar a resposta, demorar a responder a alguém, porque não queremos estar a alimentar aquela conversa e a ideia de que estamos ali só disponíveis para aquilo, abreviando com respostas curtas ou dar respostas evasivas. Portanto, cada uma destas teria um ponto. Então agora vou olhar para o chat. Não sei quantas seriam. Seriam 14 no máximo. Quanto é que tiveram? É, 14 era o máximo. 14 era o máximo, sim. Querem escrever aqui no chat? Ah, era para escrever. Bom, eu fiz 5, então já vou Ah, dar. tá. Então coloquem. Ó, eu e o Eduardo fechou em 5 também. 10, 8. olha, super. A Cristina diz que tem um 14. 7, Leonor. 8, 5, 7. Ana Marta ou a Catarina têm as pontuações mais baixas. Diriam que é porque não sentem necessidade, a Adriana também vai aos 14. Diriam que é porque não sentem necessidade de se restringir. Catarina, se puder ligar o micro, eu gostava de ouvir. Não, é porque eu estava a ouvi-lo e a pensar, eu se vou fazer isto tudo, eu sou muito esquecida. Então para mim é muito fácil esquecer-me do telemóvel, esquecer-me de ter em silêncio, e se eu faço estas coisas, em mim já é natural isto acontecer. Por isso, se eu vou fazer isto, facilmente perco o telemóvel, não posso fazer. Como acontece com as outras pessoas. Obrigada, Catarina. Em alguns dos casos é mesmo por esta intenção, não é? De restringir, de limitar alguma coisa, parece muito fácil de pegar. A professora Rita também diz todas. Alguém mais quer comentar? Eu acho que só não consigo ali o desacelerar e abreviar essencialmente são as coisas e o desligar. Acho que já não me lembro de ter desligado o meu telemóvel. Aliás, se eu desligar, já acho que já nem sei o PIN. Já não me Isso é lembro. sim, isso é uma das questões. Cristina, vejo-a com o Eu, micro ligado. eu acho que todas, se nós usarmos muita coisa, como eu uso, e há momentos que não apetece estar a responder rápido, ou que são coisas, ou por exemplo, sei de grupos que são muito repetitivos, passam a vida a mandar mensagens e a ler tudo, é impossível. Por isso, acho que já fiz tudo e se realmente meter outra vez os códigos, não, mas retiro as notificações e essas coisas. Sim. Uhum. Obrigada, Cristina. Também estou a ver aqui a resposta do Pedro. Às vezes, algumas por curtos períodos de tempo, claro, não é? Era a questão do temporário e, como vamos ver, às vezes as pessoas gostam de não pensar que estão a fazer alguma destas coisas intencionalmente, mas gostam quando se esquecem de que precisam de fazer isto, quando estão num contexto
em que estiveram tão distraídos que não se lembraram do telefone. Isso acontecia, por exemplo, em contexto turístico, não é? Porque as pessoas estão ocupadas. O que a professora Inês dizia leva-me a pensar aqui na questão da negociação social, não é? Isto não são coisas feitas no vazio, são feitas em relação a quem é que nos está a escrever, a quem é que nós precisamos também, com quem é que estamos a interagir, não é? A partir dessas posições. Mas é possível, mais ao nível da relação entre o eu e o outro, pensar nestas estratégias, anunciar indisponibilidade. Durante este período não vou poder, por estar ocupado com isto ou aquilo, negociar a plataforma. Eu, por exemplo, faço isso, prefiro o e-mail do que o WhatsApp para questões de trabalho. Gosto de dizer, se isso for possível, que eu preferia, porque também é mais fácil limitar no tempo, mesmo, não é? Mesmo que eu queira dar resposta, de o fazer num horário que me é mais o horário de trabalho e não, se calhar, o tempo de descanso. Discutir essa disponibilidade e as expectativas de reação e também diferenciar as prioridades, não é? O que é prioritário, e poder dar essa resposta ou negociar com os outros que isso não é a prioridade. Vai também muito diz este autor, que agora vou aqui traduzir, vai muitas vezes de ações quase, como a Catarina disse, é quase natural. Ir para um passeio a pé sem usar o telefone, podemos simplesmente não atender o telefone, desligar o som, desligar o aparelho, pô-lo na mochila, tirar-lhe a bateria, dar a uma pessoa que vai connosco a andar a pé, deixá-lo em casa, fechá-lo num cacife e por aí fora até atirá-lo para dentro de um vulcão. Este autor é muito cómico e foi muito engraçado que é uma publicação muito recente, vai falar precisamente das literacias e da desconexão. Eu vou trazê-lo também mais à frente. Outras questões para limitar os contactos, a colocar alguém no contacto na lista de assédio, para bloquear de uma forma mais técnica, o bloqueio do sinal em certos locais, passar de aparelhos mais sofisticados para outros mais limitados, para não incentivar esta comunicação permanente, ou não recarregar a bateria, não escolher um plano mais alargado de dados, etc. Ou seja, não ir na ideia da comunicação ilimitada, mas tentar colocá-la mais em modo restrito. Há estratégias também mais coletivas, embora a um nível de estilo de vida, podemos dizer assim, de campanhas, por exemplo, ou ideias que surgem nas redes sociais. Eu encontrei no artigo sobre as interrupções no Instagram, encontrei, e na pandemia apareceu-me mais, não sei se é uma percepção minha, apareceram mais sugestões destas, o que fazer, que seria melhor do que estar nos social media, a ideia do scrolling, o mindless scrolling, estar a navegar e a ver sem algum propósito e sem, às vezes, o tal controle de tempo. Não sei se já alguém praticou ou pratica regularmente, por exemplo, passar o domingo sem utilizar social media ou outro tipo de aplicações digitais, se alguém quiser partilhar, ou ter um período, por exemplo, com a utilização destas ferramentas, ter um período específico em que desliga com a ajuda destas funcionalidades. A Inês, sim? Sim, tenho o período das 9 da noite até às 7 da manhã de a limitação de acesso à internet e, consequentemente, a todas as apps que usam a internet. Uhum. Eu Mais desligo alguém? durante a noite, obviamente, desligo tudo. Isso. O Modo óbvio é avião. muito Não relativo, sei, já Cristina. sei, óbvio não, se calhar. Mas desligo, Não, põe modo avião durante a noite, obviamente. também é o que eu escolho, até para às vezes não ser acordada com mensagens que não têm importância nenhuma, comerciais, etc. Mas quando partilhei algumas destas coisas com alunos de licenciatura, o que diziam era que, e até alunos já meus de mestrado, que dormem sempre com as notificações a aparecer. Eu não,
pronto, deve ser porque o sono dos jovens é mais pesado, mas eu não consigo equacionar tal coisa, não é? A ideia de que o sono seja o fora do ecrã. Então este tipo de funcionalidades foi também o que analisamos no artigo, se tiverem interesse. Ana Marta, eu preciso de controlar aqui o meu tempo, não sei se é a Ana Marta que está a moderar, mas depois digam-me quanto tempo me falta, se faz favor. Estamos a tempo, estamos a tempo. Ok. Estamos mais ou menos a meia hora, não será isso? Sim. Ok. Há uma série de aplicações que também permitem controlar tecnicamente, não é? Com a ajuda da tecnologia, para o foco, para a pessoa utilizar só aquilo que quer, no fundo deixando de fora o que não pretende, ou, por exemplo, apagando o rastro, não é? Mais em termos de privacidade, não deixar um rastro na utilização que se está a fazer. Portanto, também as deixo aqui. E passo a contar-vos um pouco sobre o nosso estudo, onde entrevistamos 20 jovens, 10 raparigas e 10 rapazes. A Leonor está aqui connosco hoje, foi a pessoa que fez estas entrevistas, estava mais próxima do grupo etário e ajudou-nos muito neste projeto. As entrevistas, por terem sido ainda numa fase primavera-verão de 2021, e por nós pretendermos também chegar a jovens de diferentes zonas do país, foram conduzidas por videoconferência, por videochamada, e por uma abordagem por bola de neve, ter contacto com alguns jovens que disseminavam ao seu grupo de amigos, ou depois ir intencionalmente procurar alguns perfis através do nosso grupo alargado, ou depois também recorremos às redes sociais. Portanto, não estávamos fora do meio digital, nem procurávamos jovens completamente desligados, mas perceber como é que encaravam, no fundo, esta cultura do digital e se desligavam. Nós encontramos estas experiências estas motivações para a desconexão, por um lado, aquela ideia de estar a fazer outras coisas e, portanto, a consequência ser a desconexão, não é o motivo principal de, por exemplo, de ir de férias ou de estar num local sem internet, estar num estádio, num acampamento, mas quando isso acontece, ter sido avaliado positivamente pelos jovens. E outro tipo de processo era aquele em que os jovens se apercebiam que estavam a utilizar excessivamente meios digitais, especificamente ou redes sociais, ou jogos, ou até mesmo também as plataformas de streaming, ou também pornografia, e fazerem um esforço, tomarem uma decisão de moderar essa utilização. Portanto, pensando que isso é mais algo que se faz no dia a dia, não é? Que se implementa, digamos assim, um novo hábito em consequência dessa tomada de consciência sobre a utilização dos meios digitais. Aqui torna-se saliente que estas experiências, por inerência, estavam marcadas também por alguma questão do estatuto socioeconómico, não é? Aqueles que têm um estatuto socioeconómico mais alto têm mais oportunidades, por exemplo, para estas experiências de estar fora, por exemplo, estar em contexto de turismo, terem mais estas experiências, enquanto que, e embora nós tivéssemos tido dificuldade em chegar a jovens de estatuto socioeconómico mais baixo, a ideia de que há menos acesso à internet não é enquadrada da mesma forma. Não é? Portanto, há mais limitação, mas não é enquadrada como desconexão. Enquanto que nos processos de tomada de consciência foi mais notório que era um processo que se vai desenvolvendo com a idade, portanto, entre os 15 e os 18 anos, que foi com quem falamos, que isso acontece nos mais velhos, portanto, mais maturidade também leva a esta ideia de um autocontrolo, do reconhecimento de outros objetivos, por exemplo. Aqui aqui vou ler o da esquerda, que é um pouco mais elaborado. Nos últimos tempos, agora com a pandemia, eu percebi que muito do meu tempo era direcionado para o telemóvel, redes sociais, computadores, porque estava sempre em casa, era muito difícil passar para além disso, e percebi
quando estou no meu primeiro ano de faculdade e em janeiro tive a minha primeira época de exames. Então pensei, se calhar é melhor organizarmos aqui melhor o tempo. Esta necessidade de se moderar, não é? De colocar isto enfim, mais em controle. Como fizeram alguns, abandonando completamente algumas práticas, desinstalando aplicações para apagar os próprios perfis, mais mudança de hábitos ou rotinas, ou substituir por outras atividades. A autorregulação tinha mais que ver com o controle do tempo para as atividades online, selecionar, ser mais criterioso a selecionar as atividades online, também desinstalar aplicações, controlar notificações e definir tempos e locais para a utilização e não utilização do smartphone dentro do espaço da casa ou para lá disso. Leria esta aqui à direita. Fiz uma introspeção e pensei que devia reduzir o tempo. Isto dos limites do timer foi uma coisa que eu descobri, portanto, no meu telemóvel. Isto é uma boa oportunidade, uma coisa para aproveitar, para gastar menos tempo. Portanto, a ferramenta respondeu aqui a uma tomada de consciência, uma decisão de mudar o hábito. As consequências dessa mudança, de passarem a usar menos, há alguma expressão do fear of missing out, aquilo que não estão em que não estão a participar, que estão a perder, ansiedade por não estarem a par dos acontecimentos, quer notícias em geral, quer do que está a passar nos seus círculos sociais, alguma pressão dos pares para estar online. Por exemplo, a minha amiga disse-me que esperava que eu lhe tivesse respondido, ou estava, portanto há aqui uma pressão, ou então que algumas amizades se tenham perdido depois da pessoa se estar menos disponível online, e há algum ressentimento de dessas amizades não se manterem. Também, muitas vezes, o não usar leva a algum aborrecimento. Portanto, às vezes estão a utilizar e estão aborrecidos, e isto não é exclusivo dos jovens, mas depois, quando deixam de utilizar, também não encontram o que fazer para ocupar esse tempo. E por isso, às vezes, leva a que voltem a instalar, por exemplo. Também alguns, pelo contrário, descobrem mais tempo para dedicar a atividades consideram mais edificantes de desenvolvimento, por exemplo, para estar mais com a família de uma forma mais presente ou para estudar. Alguns sentem mais como que a capacidade, não é? Sentem-se com esse amadurecimento de terem o autocontrole. Então, se tentarmos aqui separar um pouco as esferas, diríamos que podemos ver a influência dos pares em ligar ou desligar. Por exemplo, os pares, há toda a questão do que se perde em termos da diversão com os amigos, mas também quando os amigos também se desligam é mais fácil. Então, se houver um que se desliga e os outros mantêm essas estratégias e preferem mais encontros presenciais, o grupo como um todo pode ter mais reforço, não é? Mais consistência, e isso é mais fácil. E há alguns amigos que, ou seja, por vezes o conselho para moderar e para desligar veio de um amigo. Por outro lado, tem frustração em relação, como eu disse, às relações que se perdem pelo caminho. Ao desligarem-se, perderem algumas amizades e também, enfim, terem pena que isso tivesse acontecido. A família tem aqui um peso, desde logo, nas normas que coloca em relação ao uso da tecnologia pelos jovens. Tem um peso muito grande, como eu dizia, em relação às oportunidades de lazer, a ideia de que tem o digital, mas também tem outras formas de passar o tempo, de passear, etc., de desporto, por exemplo, de atividades como a natação. Nós tínhamos entre os entrevistados aqui em Portugal e na Noruega, eu não falei muito nesse lado, mas que é um projeto comparativo, tínhamos alguns que diziam, eu pratico natação, portanto é normal que passe menos tempo online e os meus amigos sabem disso. Depois também vimos muita influência da família ou do ambiente social no discurso de produtividade e de eficiência. Eu não uso o digital porque é uma perda de tempo, não serve para nada. Portanto, é avaliar esta utilidade de produtividade, quando
entre os jovens é normal, é aceitável para qualquer pessoa, mas muito entre os jovens, que haja esta ideia de um lazer livre e sem uma ideia de utilidade. Dos meios de comunicação, nós percebemos a influência muito nos discursos e no próprio vocabulário, desde o detox ou o vício à adição. Isso aparecia, por exemplo, por nos dizerem que tinham visto os documentários na Netflix, como o Social Dilemma. Portanto, há certas ideias que estão aqui a circular e que eles muitas vezes se apropriam com os termos tal e qual. Por exemplo, a ideia do tóxico, as redes sociais são tóxicas, isso não era algo que fosse assim tão comum no vocabulário da língua portuguesa, pelo que me parece, não era assim tão apropriado e aparece bastante depois nas conversas dos jovens. Então nota-se algum desencantamento com a cultura digital, esta ideia de estar permanentemente ligado, algum aborrecimento, a ideia de que estamos todos viciados e também de que especialmente os social media são mais tóxicos. Estou a terminar esta parte. A desconexão então, em termos do campo, este que eu vos digo que tem crescido bastante, tem sido vista pelo lado de ser uma prática que está muito enquadrada com a ideologia do bem-estar pessoal, portanto aquela ideia da autorregulação, as pessoas devem fazer isso para moderar a si próprios e isolarem para estarem bem no digital e o digital ter aqui um lugar controlado. A desconexão como sendo um privilégio, por exemplo, esta questão do estatuto socioeconómico, só alguns é que têm esta possibilidade de quase que escapar com alguma facilidade, não é? Com menos esforço à cultura mais opressiva, à parte mais opressiva da cultura digital, bem como depende de competências que, por exemplo, para manejar aquelas funcionalidades ou as funções do tempo, requer aqui alguma das competências dos indivíduos. Também funciona como distinção, muitas vezes, a pessoa que diz, as pessoas que possam dizer que abdicaram de uma rede social, que deixaram de estar, muitas vezes usam isso para se elevar socialmente, não é? Para ser um distintivo social. Mas por vezes que essa interrupção, esse desligar, é uma escolha negativa. Isto quer dizer para esta autora que acaba por, num pequeno pormenor, não atacar a ideia da cultura digital como sendo obrigatória na nossa sociedade. Não belisca e até confirma essa cultura. Quando nós dizemos que nos desligamos, só estamos a reconfirmar que estamos plenamente imersos nesta cultura digital. Não há, digamos, não há escapatória. Então, antes de entrar nas literacias, abri o tal espaço de questões e debate, embora um pouco mais curto. Vejo agora o comentário da Ana Marta sobre os fusos horários. Sim, eu vejo isso em algumas pessoas, por exemplo, do Brasil, e a ideia de estarem disponíveis para falar com outras pessoas. Isso às vezes pode comprometer o descanso, não é? É mais aquela cultura de que as pessoas entendam que estar online não quer dizer estar disponível, que dificilmente as pessoas imaginam que por estar online a pessoa vai estar disponível, e não necessariamente. Então é quase que uma educação, e também me parece que vem muito sendo inserida como uma cultura e um processo mesmo de você explicitar os limites para as outras pessoas, né? Para que elas saibam quando é ou quando não é possível de fazer Por isso que, assim, ali, naquelas questões, né, que tinha, de repente, demorar para responder, enfim, eu faço realmente uma ordem de prioridade. Claro que tem situações que é muito mais simples eu responder já e resolver, do que ficar, vou responder depois, e aí aquilo fica acumulando e vão despachar as coisas. Mas isso é algo muito pessoal, cada um sabe como funciona melhor. Não, Ana Marta, acho que confirma a questão, confirma duas coisas. Uma é que tem sempre a ver com o contexto do indivíduo, não é? Faz parte da sua identidade, esta questão da migração, mas confirma uma outra coisa que é também o que é entendido na cultura do Brasil.
É essa cultura da disponibilidade, não é? E do contacto muito intenso, que me parece ser muito marcante, não é? Sobretudo porque se passou a parte digital, passou muito à frente logo para os meios móveis. Então, os meios móveis têm um peso, tiveram logo um peso muito grande. Alguma questão ou continuo? Agora é sim para as literacias. Quem quiser é só ligar o micro ou o chat. Não, então vamos falar um pouco sobre as literacias e aquelas que têm aqui mais direta relação com a ideia de desligar dos meios digitais em especial, embora não só. Acho que se não conheciam já os conceitos, devem ter falado sobre eles aqui nos últimos dias, especialmente a ideia da literacia dos mídia, a capacidade de aceder, analisar, avaliar e produzir mensagens numa variedade de formas e formatos, de acordo também com as necessidades, não é, dos próprios indivíduos. Especificamente a literacia digital, vejo que se pode aqui separar as questões mais funcionais, não é, de como operar com os meios digitais, de um lado mais específico sobre a crítica, a consciência sobre as condições de produção destes meios e das suas mensagens, mas também muito este lado da participação e da criatividade, não é? Porque como por vezes foram incentivadas na fase, não é, da Web 2.0, como depende de nós, mas também vendo criticamente como essa participação é estruturada pelas plataformas, ou que hoje em dia se entende como as plataformas e não pelo utilizador, e que no fundo também estamos muitas vezes a produzir nós a fonte de riqueza, não é, para essas plataformas e não a retirar propriamente ou a partilhar pelo menos o produto desse trabalho. E, portanto, isto mais num lado crítico e do trabalho digital, digamos assim. Se alguém tiver interesse, depois posso passar alguma referência. A literacia dos dados é algo, a data literacy é algo que se tem vindo a aprofundar mais. Eu acho que é um tema central aqui, que tem muito, assim de uma forma muito genérica, tem a ver com esta ideia de perceber, mas também participar na própria construção e gestão destes sistemas baseados em dados. Os conteúdos são dados da mesma forma que as nossas utilizações geram dados sobre nós. E, portanto, o cruzamento disso em diferentes espaços e momentos, podendo criar perfis que depois são geridos, computados pelos famosos algoritmos. Portanto, também temos aqui a ideia da literacia algorítmica, como a combinação da consciência, do conhecimento, dos imaginários e das táticas em torno dos algoritmos por parte dos utilizadores. Já como nos outros níveis, é a noção de que esta consciência, estas utilizações são influenciadas quer pelo nível da educação, pela idade, também pela proficiência da pessoa na utilização. Quanto mais usamos, também mais nos expomos, temos mais experiência a perceber algumas questões, mas isso não é, digamos, o suficiente para garantir aqui um esclarecimento. Eu diria que estes 4 níveis têm relevância quando nós queremos pensar, por exemplo, em alguém desligar-se por consciência crítica. Eu vou usar menos ou não vou usar certos sites porque eles estão a fazer certa utilização dos meus dados, ou eu estou a produzir conteúdo que não é para meu benefício, só estou a alimentar, digamos assim, uma rede social que não procede como eu considero que deveria proceder, não tem as regras certas, permite certos discursos naquela plataforma com que eu não concordo. Não é só eu não concordar, que são... que atentam a certos valores fundamentais, não é? Portanto, esta ideia de nos desligarmos por estes vários níveis de conhecimento, de capacidade de utilização. Cá em cima tenho algumas literacias que vocês também poderão já ter ouvido falar sobre, não tanto os meios em si, as partes da tecnologia e da comunicação, mas mais de géneros, de formatos, não é? Sobre notícias, sobre informação. Devem ter falado sobre isso ontem com a professora
Maria José Brites, mas também as literacias para o consumo, para a publicidade, por exemplo, alguém perceber, ou os mais jovens, sobretudo, perceberem que um conteúdo, quando é que ele é patrocinado numa rede social, ou quando ele parece só que é alguém a falar casualmente do seu dia-a-dia. Portanto, vários níveis de literacias que são aqui convocados. Eu vou estar perto, ou tentar terminar rapidamente, mas gostava então de chegar à parte mais provocatória. Então, por um lado, nós temos esta ideia de que a nossa cultura é uma cultura conectada, não é? É normal esta questão da conectividade, e durante muito tempo houve esta promoção do digital como sendo inerentemente positivo, ou bom. É bom também em termos de inclusão social, não é? Para estarmos incluídos socialmente também deveríamos estar incluídos digitalmente. Isso é notório também no campo das tecnologias para os mais velhos. Se eles estivessem excluídos do digital, então a sua exclusão social seria maior. Por outro lado, também temos muito pessimismo e muitas críticas nos últimos anos sobre o vício, que provocam, sobretudo, as redes sociais, a concentração económica e a sua opacidade, as regras são definidas por eles, ou o enviesamento que provocam na nossa cultura, até na política, não é? E em parte por processos que se podem chamar como uma colonização a partir dos dados. Cada vez há mais áreas da nossa vida que são sujeitas à dataficação, são reduzidas a dados, não é? Os comportamentos, etc. Ou a vigilância, a ideia do capitalismo de vigilância. Eu apoio-me aqui em dois autores que já vos vou mostrar brevemente. A cultura do capitalismo da vigilância, a Shoshana Zuboff, e o colonialismo dos dados, o Nick Couldry. Então voltava aqui. A normalização da conectividade foi ainda mais reforçada com a pandemia, não é? Como dizíamos, tornou-se necessário, obrigatório, universal, mas também já vinha de trás esta ideia da inclusão social através das tecnologias digitais. Por outro lado, e está ligado também a isto, há a ideia de que para sermos um cidadão completo deveríamos estar informados e participar criticamente. Não é? Portanto, as culturas cívicas têm muito a ver com isto. O indivíduo deve procurar informar-se bem, e isso é que é a condição para participar na cultura. Isso é que é um modelo bom, não é? Um modelo positivo. Por outro lado, vemos que a cultura digital também pode levar a agravar as desigualdades existentes e que as tecnologias às vezes surgem nesta lógica de vão solucionar tudo por si só, não é? E isso tem sido cada vez mais desafiado. Então, onde é que eu gostava de chegar? Por exemplo, esta questão de que nos devemos manter informados para participar, sabermos o que se passa à nossa volta e participar de uma forma fundamentada, consistente no debate público. Temos já dentro do campo do disconnection esta área sobre as pessoas que evitam as notícias, por exemplo, no contexto de conflitos políticos em Israel, por exemplo, ou no contexto da Covid, do início da Covid. Estes segundos estudos de 2021 são desse momento. Ou também já, por exemplo, pensem sobre o conflito da Ucrânia este ano e como algumas pessoas, eu falo por mim, sentiram a necessidade de se desligar por não conseguirem lidar com as emoções de ver aquele tipo de acontecimentos. Então esta ideia de evitar a informação está aqui a colocar um bocadinho ou vai contra esta noção da normatividade da participação. E há outra área sobre o disengagement político. Eu gerir a informação e gerir os contactos, gerir o debate, por exemplo, desamigando algumas pessoas, deixar de seguir, e aqui claramente aparecem contextos de conflito político no Brasil,
em Israel e também não quero mentir, mas num contexto asiático, desculpem-me, agora já não sei precisar. Então a ideia do cortar laços, há aqui um campo também que é o da cultura do cancelamento, que já poderão ter ouvido falar, também é polémico, também nos levaria aqui a pensar, mas pelo menos colocar esta questão de que desligar coloca no mínimo em causa a ideia de que a boa participação, não é a do confronto com todos e o confronto com todas as ideias. Depois o Plaut, que eu há bocadinho dizia que publicou um estudo muito recentemente, vem colocar esta ideia das literacias como, no fundo, serem também elas, terem aqui muito de normatividade. Ele diz a idealização das literacias como uma panaceia para os males sociais pressupõe que conhecimento é poder, mas a ignorância nem sempre é uma fraqueza. É poderosa e como o conhecimento pode ser usada para fins divergentes. Ele fala, por exemplo, numa ocupação colonialista. A literacia, o ensinar, a alfabetização, ensinar a língua do colonizador era uma forma, não é, de exploração, de usurpação daquela identidade. E aqueles que resistiam a isso, não aprender a língua, recusar-se a usá-la, estavam a ir pelo caminho da ignorância, não querer saber daquela língua, mas essa ignorância era uma resistência. Não é? Então ele diz que desligar por vezes, ou não querer ter este conhecimento, de ter uma certa literacia, pode já por si ser uma forma de resistência e não uma espécie de falha. Não saber não quer dizer uma falha. Eu acho que é provocatório e é produtivo para nos fazer pensar. Num dos artigos que trabalhei, olhamos para este aspecto de, às vezes em pequenas ações, em microações, podemos também ver que não nos desligamos da cultura como um todo, mas que podemos estar também aqui a fazer algum tipo de desligar e de resistência ao que é mostrado como a cultura dominante, neste caso a cultura dominante do digital. Então, da mesma forma que há pequenos atos de envolvimento, também pode haver os pequenos atos de disengagement, que não é fácil de traduzir da mesma forma. Então, eu acho que poderíamos pensar aqui numa visão contextualizada das literacias no que se refere, no fundo, a este desligar, a este não uso. Por um lado, sim, vemos as competências que as pessoas têm, mais operacionais, mais críticas, vou olhar aqui para o meio, os níveis de educação, que muitas vezes são derivados também de diferenças sociais, estatuto socioeconómico, etc. Mas é preciso depois ver a complexidade das práticas, não só em ações manifestas, mas em aspectos muito mais pequenos, nestas microações, pequenas atitudes que podem ser de omissão ou de afastar essa cultura, e que às vezes são enquadradas aqui por alguns autores como táticas de nos desligarmos. Por exemplo, este estudo de Gagnon fala de como os jovens utilizavam, imaginem o WhatsApp, o facto de haver uma pré-visualização da mensagem, se calhar já houve aqui quem usasse isso, o facto de haver uma pré-visualização dá-nos o conhecimento, mas nós não vamos se calhar reportar ao outro que já vimos essa mensagem, nem vamos responder. Então está nesses pequenos espaços, nessas pequenas táticas, uma possibilidade de nos desligarmos. Os autores veem aqui esse espaço. Há muito mais campo para nos organizarmos coletivamente, para resistir um pouco, nomeadamente a aspectos mais da comercialização da cultura digital, como ouvia a Natalie Fenton dizer no congresso da SOPCOM, de que é que vale nós trazermos toda a gente para o mundo digital se esse mundo digital nos explora e pode até agravar as desigualdades. Não é? Portanto, trata-se um pouco de pensar que modelo é que quereríamos para esta cultura e se queremos depois então trazer todos para dentro.
na área das literacias dos dados. Estes autores, Pancrazio e Selwyn, falam nesta visão da cultura da literacia dos dados como sendo contextualizada, situada, portanto, uma visão mais compreensiva que vai ter em conta as identidades dos indivíduos, por exemplo, fazer hacking pode ser uma forma de resistência que tem algumas competências envolvidas tecnicamente, ou pode ser só um ato gratuito, não é? Pode ser só uma brincadeira. A importância aqui é pensarmos a questão de qual é a nossa esfera de poder, não é? Qual é a nossa agência, qual é a nossa capacidade. As literacias muitas vezes estão ao nível muito do indivíduo e acho que é preciso equacionar isso com qual é a real capacidade do indivíduo para mudar, no fundo, esta cultura mais abrangente, se me faço entender. Então, estou mesmo a terminar, nós vamos continuar este estudo sobre a Disconnection com um novo projeto, a começar em outubro, que foi financiado e vai ser financiado pela FCT, onde vamos ver de uma forma mais destas microações, destes espaços pequenos, em contexto da peregrinação, que já iniciamos, mas também do luto, da parentalidade e do ativismo, como é que se articulam o online e o offline. Obrigada pela vossa atenção e paciência. Fico à disposição para questões e algum debate. Obrigada, Ana Jorge. E agora temos este tempo que é sempre ótimo para debate. Temos aqui uma questão que o Pedro Ribeiro colocou no chat, que pergunta se as referências do News Avoidance se referem apenas ao digital ou a outros suportes. Isto foi já um bocadinho mais atrás na talk. Obrigada, Pedro, pela questão. Pelo menos o estudo da Austrália, Manel e qualquer coisa, ou qualquer outra pessoa, é sobretudo através dos meios digitais. O da Noruega não consigo precisar, mas penso que se refere de uma forma mais abrangente. Não, pode ser interessante para depois trabalhar outras questões. Agradeço. Se quiser partilhar, esteja à vontade. Só a nível complementar também, essa mesma news avoidance, essa mesma expressão usada nos últimos 3 ou 4 anos do relatório da Reuters, do Instituto, e também fala mesmo que é a visão mais abrangente de notícias mesmo, televisão, jornal impresso. Aí, nesse caso, né, não é o conceito do autor, mas tem dados a respeito disso também que usa a mesma expressão complementar. E já aproveito que estou com o microfone ligado. Ana, eu não sei se queres que eu partilhe aquele linkzinho para o projeto, para convidar? Sim, obrigada, Ana Marta, por me lembrar. Sim, gostava de vos convidar para a apresentação final do projeto Disconnect, vai ser sobre este estudo dos jovens, mas também sobre os peregrinos e os locais turísticos. Podem vir à parte que vos interessar, e também ao lançamento depois do projeto On and Off, que vai começar esse evento, que a Ana Marta agora partilha aqui o link, vai ser dia 28 de outubro. Tenham atenção que o horário é da Europa Central, para nós vai começar às 9 da manhã. E mais questões? Podem colocar no chat ou abrir o micro. Se o Pedro quiser falar um pouco mais sobre que tema é que estava a pôr em paralelo com este de evitar as notícias. Pronto, porque eu penso que eu lembrei-me, porque eu deparei-me recentemente com um estudo sobre a negatividade, mas neste caso era em relação, sim, a negatividade das notícias, não é? E como é que isso, por outro lado, também era uma estratégia dos próprios meios para atrair a atenção e as vendas. E, portanto, é interessante contrapor estas duas ideias, porque, por um lado, as pessoas evitam porque há muita negatividade, por outro lado, a negatividade também pode ser boa para atrair as pessoas e atrair mais atenção, porque agora com o digital ainda mais, a atenção é muito importante, não é? Para gerar barulho mediático, para gerar interações, para gerar alcance.
Portanto, não é estas duas ideias que acabam por fazer sentido, ambas, não é? Apesar de se contradizerem, acho que é bastante interessante. E Sim, eu tenho aqui vindo é a o... pensar nisso nas capas das revistas, que é onde eu me tenho vindo a focar mais. Uhum. Mas isto também é bastante pertinente. Aqui o lado destes estudos é o das audiências, não é? Como é que as audiências reagem, e no caso do contexto da pandemia, tem sobretudo a ver com a grande incerteza, o que as pessoas mais falavam era a grande incerteza e o facto de haver noticiários só sobre um tema, não estava a acontecer mais nada, e era isso que era mais difícil para as pessoas, é aquela ideia de não haver alternância, mas para as revistas as pessoas às vezes também, sobretudo revistas de estilo de vida, também têm audiências que se vão queixar de que é tudo demasiado positivo, Pois. não é? E o positivo é como a cultura dos influenciadores é muito comercial, não coloca as questões de um ponto de vista mais aprofundado. Então, acho que sim, deve haver o lado dos produtores, mas depois também das audiências. E mesmo a questão da negatividade de, por exemplo, no caso dos estilos de vida, que, pronto, eu estou mais dentro, e que também tem a ver com os meios digitais, isto para enquadrar aqui na conversa, para não sair daqui deste âmbito. Não é como os próprios, por exemplo, no caso das revistas de estilos de vida, os próprios corpos apresentados nas capas, serem, por um lado, corpos que podem ter atratividade socialmente, mas, por outro lado, criarem estrategicamente um sentido de negatividade e promoverem esse sentido de negatividade que as próprias pessoas vão assimilar como algo que não corresponde ao seu corpo, objetificarem e auto-objetificarem, e tudo isto também gerar esta atenção. Acho que é extremamente complexo estudar isto. E começando logo na produção, portanto, que é onde eu me tenho vindo a focar mais, porque eu olho mais para a produção de sentidos e discursos, mas sim, do ponto de vista Sim, liga-se muito com a cultura da imagem nas redes sociais, exatamente, claro. altamente aplicável. Portanto, é bom levar estas ideias para... Portanto, agradeço desse ponto de vista. Obrigada, Pedro. Ana Marta? Marta levantou a mão. Era só um comentário, porque agora o Pedro explicou um pouquinho melhor a ideia das revistas, né? Que se for um conceito de jornalismo normal, digamos, o tradicional, tem os valores notícias que invariavelmente estão ligados, né, ao que tem mais peso. É uma tragédia, por exemplo, morreu a rainha, é só o que se fala, não teve Ucrânia desde ontem. Então, são questões assim, o peso, né, o que acontece. Então, isso são valores notícias que sim estão ligados, né, nesse sentido. Quem já trabalhou em redação de jornal já deve ter ouvido do seu editor. Morreu alguém? Não morreu, então não é notícia. Então, é o tipo de peso, né, o que aparece, o que não aparece. Claro que nas revistas de lifestyle é diferente, mas também vai trabalhar em cima desse conceito que tu mesmo disse. Não sei se seria um contexto de negatividade, mas um contexto de falta, ou de desejo, ou de projeção. Ou seja, quando eu vejo um corpo numa capa de revista que não é o meu, eu posso não me identificar, mas ao mesmo tempo sentir a falta de não ter aquilo, e, portanto, eu vou querer consumir aquele conteúdo. Então, isso, para além de jornalismo, para além de comunicação, para além de estudos de audiência, é também estudos psicológicos, não é? Então, são coisas que vão, às vezes, fora da nossa alçada, mas a minha ideia era só trazer essa complementação. Quando a gente fala de jornalismo tradicional, ou, enfim, né, a cobertura do cotidiano no jornalismo, essa questão dos valores notícias é o que vai, né, fazer o que vai e o que fica, né? Se tem um peso para ir para o jornal, ou se não tem esse peso. E, infelizmente, isso está ligado no que é negativo, né? Então, mais peso no que é negativo. Mas, assim, não quero tomar o espaço demais, era só para fazer esse comentário. Mais questões, comentários? Posso? Claro. Posso? Em primeiro lugar, deixem-me só agradecer à professora Ana Jorge, como sempre. Gostei muito de a ouvir e trouxe-nos aqui um retrato muito sintetizado, porque o tempo também era curto, mas muito rico. E ao ouvi-la falar, o que por diversas vezes me assombrou foi o seguinte, Ana: como é que tu vês uma agenda
para o futuro próximo destes estudos nos quais tu te empenhaste para trabalhar este problema, esta questão, esta temática? Como é que tu vês o que cabe à investigação fazer nos próximos tempos, atendendo a estas questões tão importantes que trouxeste aqui, das quais falaste e que desenvolves no teu trabalho? Obrigada, Rita, pelas palavras e pela pergunta. Como eu disse e comentei com a Inês esta semana, isto foi também um desafio para mim pensar, não é? Pensar no cruzamento das literacias com a desconexão, e nós temos um projeto agora a começar, então acho que vou levar também, por exemplo, em relação ao estudo dos peregrinos, que eu hoje não falei, também fica com esta ideia atrás da orelha, que é, ok, temos de enquadrar as literacias nas práticas, relacionar com muitas outras questões, mas também precisamos de perceber melhor as competências em si, ou seja, eu quero vê-las em contexto, mas também acho que precisávamos mais de perceber de uma forma mais fina o que é que as pessoas de facto reconhecem. Portanto, imagina, tem o ganho de consciência de que há um uso excessivo, que quereriam mudar a forma como usam as comunicações, etc., o espaço do digital na sua vida, mas conseguem transpor isso para uma ação? E o que é que significa essa ação, não é? Ou mesmo que sejam essas microações. Então, por um lado, alguns estudos estão muito só, como eu mostrei ali, estão focados nos meios, vamos dizer, no smartphone, né, como o centro de toda esta gestão, e precisamos se calhar de ver de uma forma mais da ecologia dos meios, como é que essas competências se mobilizam. Digamos que se calhar é ver a ligação ou as fases entre a consciência, as necessidades, as competências e a ideia das consequências dessa ação ou negociação social. Quais são as consequências, como os jovens diziam, não é? Eles decidiram desligar-se, mas depois também se ressentem de perder algumas amizades, não manter aquela amizade. Portanto, será mais isso, ao mesmo tempo ir mais a fundo, mas também ter essa visão mais abrangente. Se calhar sou ambiciosa. Obrigada pela questão. Acho que Temos aqui uma questão no chat, sim, da Adriana Lima, que diz que lhe chamou mais a atenção o lugar das literacias e que geralmente pensamos nas literacias para entender o funcionamento dos dispositivos, bem como a compreensão dos seus conteúdos. No entanto, o que parece que é proposto é uma literacia para a desconexão. E pergunta se está correta esta percepção. Obrigada, Adriana. Sim, eu queria também pontuar assim, uma ideia geral sobre o que eu estava, ou o pensamento que eu também estou a formar, e obrigada pelo espaço para o fazer. No fundo, nós precisamos de algumas literacias quando pensamos em desconectar, e eu gostava de saber melhor como é que isso se processa, era o que estava agora a dizer. Precisamos de alguma forma de literacias para nos ligar da mesma forma que precisamos para nos desligar, certo? E o que o Plaut vem dizer agora num artigo recente é essas literacias também precisam de ser questionadas, não é? Não tomarmos as coisas só como necessárias. No fundo, porque é que nós queremos que as pessoas se liguem, ou até porque é que estamos aqui a colocar a ideia da necessidade de se desligarem. Qual é, no fundo, a cultura dominante? É muito esta questão da nossa agência numa cultura maior, numa estrutura maior. Portanto, sim, não tem problema, Adriana. Qual é o nosso papel, não é? O nosso espaço de manobra e o que é que as literacias nos permitem dentro disso? Mas não é... Acho que é questionar aqui um pouco a visão mais normativa ou mais funcionalista das literacias. Não sei se isso fala enfim, está na linha daquilo que falaram aqui na escola de verão, gostava também de ouvir, da professora Inês, talvez, mas era um pouco por aí que eu gostava de levar este argumento. Muito obrigada.
Eu penso que se enquadra também com aquilo que temos vindo a falar aqui, embora tenhamos estado a falar da literacia a partir de diferentes lugares, não é? E a partir de diferentes perspectivas, mas enquadra-se naturalmente aqui. Eu gostava também de, aproveito este bocadinho, e gostava também de colocar uma questão a propósito dos dispositivos, e nós até já trabalhámos isto em conjunto. A propósito dos dispositivos, há um aspecto que eu acho que é sempre interessante, que é a dicotomia entre o dispositivo para se desligar e o dispositivo para se desligar ser ele próprio um dispositivo digital, não é? E esta ideia do digital well-being, dos produtos de digital well-being, não é? Do bem-estar digital, de existirem produtos, de existirem apps, de existirem diferentes tipos de aplicações. E eu gostava de perguntar se estas aplicações efetivamente têm como objetivo o desligar, ou se elas aproveitam uma certa, eu diria que de certa maneira, não vou usar esta expressão porque não é a expressão correta, mas há uma tendência crescente para a desconexão a vários níveis, e ela é promovida também por pessoas que têm influência na esfera pública, nomeadamente no caso do digital, influencers, não é? E eu perguntava até que ponto é que não é possível que estas aplicações, elas próprias, também estejam a colonizar os dados das pessoas e também estejam elas próprias a aproveitarem esta lógica de desconexão, que por vezes pode ser uma espécie de moda, não é? Por exemplo, a adesão às apps de meditação, a determinado tipo de apps, porque determinado influencer projetou. Não sei se fez sentido aqui a minha pergunta / comentário. Fez sim. Eu agradeço mais uma vez. Uma das questões que nós descobrimos nesse estudo foi quando as pessoas se desligam, esse tempo também, isso também são dados, não é? Isso também é computado e é calculado para as operadoras, para os detentores dos sistemas operativos. Portanto, sim e sim às tuas perguntas, não é? De que estão dentro desta ideia do imperativo de desligar. E esse imperativo vem muito de que as plataformas, os dispositivos, esses sistemas operativos estão a colocar a responsabilidade nos utilizadores. Ou seja, está tudo à disposição e o utilizador é que tem a responsabilidade de se moderar, de usar as redes sociais, mas não se deixar influenciar pela parte negativa, não é? E depois auto-isentarem-se ou dispensarem-se da moderação, da responsabilidade social. Portanto, é por isso que devemos, eu dizia ali, a desconexão tem sido criticada, ou tem sido vista neste lado da ligação ao bem-estar pessoal. Mas nós temos recebido convites e contactos de agências de estudo de mercado, consultoras, porque querem promover novos produtos para desligar. E às vezes acham que os académicos estão a dizer que isso é que é bom. E o discurso tem sido muito mais crítico sobre porque é que isto aparece. E claro que depois aparecem várias formas de o capitalizar. Uhum. No meu artigo sobre as interrupções, eu já falava nisso, que somos explorados, não é, dessas duas maneiras, mesmo quando estamos a falar sobre desconexão ou à procura de alguma solução para usar menos, estamos a ser outra vez, estamos a vender essa própria ideia. Num artigo que fiz sobre a peregrinação também tenho explorado o conceito do pós-digital, que é a ideia de que, por exemplo, alguém está-se a tentar desligar do digital, mas usa um meio digital como uma aplicação de meditação. Não é? E isso já não conseguir dizer onde é que acaba e começa esta ideia de estar ligado ou desligado.
Nós estamos, Pois é, através do dispositivo, a é uma desligar daquela lógica cultura. quase oposta, não é? Sim, portanto, esse conceito não está ainda muito trabalhado, mas é algo mais em termos culturais, que merece aqui alguma atenção. Obrigada. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Estamos agora a cumprir mais ou menos o tempo que tínhamos planeado para esta sessão, que encerra a escola de verão do My Gender. E hoje voltou um dia de verão, apesar de ontem termos tido um dia de quase inverno, ou vá de outono avançado, hoje voltámos a ter um dia de verão. Se não houver mais questões, eu quero agradecer novamente muito à doutora Ana Jorge este tempo, acho que foi muito importante. A Elisângela Carvalho colocou aqui no chat, hum, gostava de pedir à professora que pudesse falar brevemente sobre a ideia de peregrinação da qual falou rapidamente. Ok, então só vou falar brevemente, que é para vir no dia 28 ouvir mais sobre isso, 28 de outubro. Esse estudo sobre a peregrinação surgiu já depois de lançarmos os outros estudos, e foi a ideia de que as pessoas, a peregrinação hoje em dia não é uma experiência só religiosa, é também de turismo, de autodesenvolvimento. Se vocês virem, por exemplo, as comunidades à volta do Caminho de Santiago, e em Portugal, eu foquei-me em Portugal e entrevistei pessoas que tinham feito peregrinação a Fátima ou a Santiago de Compostela em 2021, depois da pandemia. E o que tentei ver foi como é que utilizavam os meios de comunicação ou tentavam colocá-los, tentavam utilizar menos. E encontrei coisas bastante interessantes. Por exemplo, alguém usar, e eu recrutei a partir do Facebook, de grupos de Facebook de peregrinos, alguém usar as redes sociais para planificar a sua viagem, para depois partilhar o resultado final, por exemplo, num perfil de Instagram, mas dizer que durante a viagem tinha de manter com grande moderação essa utilização, porque se queria desligar do que era a sua vida em casa, o seu dia-a-dia, mesmo que isso significasse que não usava durante o dia quando estava a caminhar, desligava completamente todas as aplicações, mas depois ao final do dia ia ver ou ia publicar alguma coisa para um círculo restrito, não era para todos, era para algum círculo restrito. Enfim, é só uma parte do estudo, mas que tem muitos aspectos que vamos tentar agora desenvolver no novo projeto, e nomeadamente em comparação também novamente com a Noruega, que é um contexto muito, muito menos religioso, não é? É muito mais secular, mas onde também há a cultura aliás, há a cultura do hiking, não é? De fazer caminhadas, que se cruza um pouco só com a ideia da peregrinação, porque tem apenas uma rota de peregrinação naquele país enorme. Então, obrigada pela questão e espero que possa partilhar mais em breve consigo.